bom? Olá a todos. Esse vídeo aqui é um tema interessante que eu vi num grupo, né, um rapaz comentando. Aí eu dei uma pesquisada, né, e como eu nunca abordei esse tema, isso também é novidade para mim, mas eu achei interessante, até porque é um tema novo aqui no canal. Será que teve realmente um canto de galo quando Pedro negou Jesus por 3 vezes? Os evangelhos mencionam que Pedro negou Jesus 3 vezes antes do cantar do galo, conforme predito por Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ok. Aí nós vemos que isso acontece, né, no capítulo seguinte, de Mateus. Tem uma variaçãozinha entre Mateus e Marcos, mas não é o foco do vídeo, tá, pessoal? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Então, um detalhe importante. Aí, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. E ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Mas que nem eu falo sempre, né, no canal, a gente tem que tentar contextualizar de acordo com a época, né, ver o que significavam essas palavras na época. Inclusive eu sempre digo, né, aqui no canal, que a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. Então eu fui dar uma pesquisada de acordo com o que eu vi o rapaz comentando no grupo, e nós temos alguns problemas aqui nessa passagem. A passagem se passa no pátio da casa do sumo sacerdote, que nem você vê aqui, ó. E Pedro seguiu de longe, né, de Jesus, ele foi levado até a casa do sumo sacerdote, e onde Pedro estava? No pátio do sumo sacerdote. Então ele entrou e se assentou entre os criados, né, para ver o fim. E qual é o problema? O problema é que não deveria haver um galinheiro na casa do sumo sacerdote, bem no centro da cidade. Porque ali onde era o sumo sacerdote ficava, era bem no centro da cidade de Jerusalém. Então seria muito improvável haver um galinheiro ali. Na verdade, havia até uma proibição rabínica, que é da Mishnah, que se proíbe de ter galos na cidade. Jerusalém era tida como uma cidade santa, e as galinhas sujariam a cidade. Então, de acordo com o Baba Kama 7.7, só um PS aqui, eu dei uma pesquisada, parece que essa proibição começou a entrar em vigor após o ano 70, tá? Então não sei também se é verdade. Era proibido criar galinhas em Jerusalém por causa das coisas santas. Então havia uma ordem rabínica seguida à risca pela população. Essa ordem era contra qualquer criação ou manutenção de galos ou galinhas dentro das muralhas da cidade, visto que eles, né, esses animais, além de fazerem suas necessidades em qualquer lugar, né, todo mundo sabe como é que é a galinha, eles também ciscavam procurando pequenos bichos para se alimentarem, produzindo então coisas impuras, violando assim a lei de pureza em Israel, que era uma coisa muito importante para eles. Então, dá a entender que eles não podiam ter galinhas lá em Jerusalém naquela época, porque a galinha emporcalha tudo, ela fica cagando no chão, ela fica ciscando, essas coisas. Então comentaristas acreditam que esse cantar do galo não era um galo literalmente, mas uma marcação de tempo, segundo o costume dos romanos da época. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias noturnas, de 3 horas cada. A primeira vigília era do pôr do sol até as 9 horas, ou seja, seria mais ou menos das 6 a 9, né, das 6 da tarde a 9 da noite, também chamada da vigília do entardecer. A segunda vigília era das 9 até meia-noite, chamada de vigília da meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite até as 3 horas da madrugada, e essa era conhecida como a vigília do canto do galo. E a quarta vigília seria das 3 até a aurora, né? Quando começa a amanhecer, chamada de vigília do amanhecer. Então vocês notaram aqui a terceira vigília da noite, que seria da meia-noite às 3 horas da manhã, parece que ela era chamada da vigília do canto do galo. Essas 4 vigílias determinavam o período de 3 horas do serviço da guarda romana. Uma evidência que nós temos aqui no próprio Novo Testamento está aqui em Marcos 3,35, que Jesus fala assim, ó: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Aí Jesus fala de 4 tempos aqui, ó. À tarde, o primeiro tempo, que seria a primeira vigília, essa vigília chamada de vigília do entardecer. À meia-noite, que seria essa segunda vigília, que é a vigília da meia-noite. Ao cantar do galo, inclusive aqui o Marcos, que é o mais antigo, ele usa o mesmo termo, cantar do galo, em grego mesmo. Então, algumas bíblias traduzem de madrugada, não sei o que, mas aqui é cantar do galo, que seria essa terceira vigília aqui, ó, do cantar do galo, ou pela manhã, que seria a última vigília.
Então Jesus aqui de uma forma alegórica ele fala, ó, vocês não sabem quando é que vai vir o Senhor, à tarde, à noite, no cantar do galo ou da manhã. O que dá a entender que naquela época, realmente, esse período, né, da meia-noite até 3 horas da manhã era conhecido como um período de cantar do galo, porque aqui Jesus está falando de tempo, 4 divisões da noite. Os judeus inicialmente dividiam a noite em 3 vigílias. A primeira, que é o princípio das vigílias, que ia desde o pôr do sol até a 10 da noite. A segunda, que era a média, que começava aproximadamente umas 10 da noite e até 2 horas da manhã. E a terceira, que era da manhã, que ia desde as 2 até o nascer do sol. No entanto, em tempos posteriores, na época do Império Romano, a noite passou a ser dividida segundo o costume dos romanos, em 4 vigílias. Ou pode ser porque o Novo Testamento foi escrito numa mentalidade helênica, né, romana, eles têm adotado o sistema romano e não o judeu. Tanto que você pode ver aqui em Mateus, ó, a 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então os judeus só dividiam a noite em 3 vigílias. Então se aqui usa a 4ª vigília, é porque ou eles adotavam o costume romano, ou foi escrito por pessoas que tinham a mentalidade romana. O canto do galo era a expressão usada naquela época no Império Romano para se referir ao toque da trombeta, tocada pelo soldado romano, avisando a todos o final da 3ª vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã. No primeiro século, assim em Jerusalém como em todas as cidades importantes denominadas pelo Império Romano, esse toque da trombeta era conhecido como canto do galo. No final de cada vigília e o início da próxima vigília era assinalado por um toque de trombeta. Assim, da mesma forma como nas vigílias anteriores, ao final da 3ª vigília, um sinal era dado pelos guardas romanos e ocorria a troca de guarda. Esse soar da trombeta às 3 horas da manhã era chamado em latim galicínio e de alectorofonia. Essa mesma palavra aqui, alectorofobia, é a mesma que aparece aqui em Marcos, ó. Tá bom? O termo grego. E ambos significam em português o canto do galo. Essa expressão romana adveio do fato de que os galos normalmente cantam de madrugada, embora não haja um horário previsto para as aves o fazerem. Todos em Jerusalém sabiam que o toque da guarda, às 3 horas da manhã no castelo de Antônia, e conheciam o toque da trombeta, era chamado de canto do galo. Jesus não falara de um corriqueiro canto de um galo no fundo do quintal, na casa de Anás ou de Caifás, mas do barulho ensurdecedor da trombeta que se espalhava por toda Jerusalém, soando forte nos ouvidos de Pedro. Então ali quando o texto diz que depois que Pedro negou Jesus, o galo cantou, pode ter sido simplesmente um toque de trombeta. Plínio, historiador do primeiro século, afirma o seguinte: o toque da trombeta à meia-noite era conhecido como o primeiro cantar do galo. O toque das 3 horas da manhã era conhecido como o segundo cantar do galo. Então, desta forma, o historiador Plínio ele sugere que a primeira negação teria acontecido momentos antes da meia-noite, e a última negação de Pedro exatamente segundos antes das 3 horas da manhã. A segunda negação de Pedro teria ocorrido no espaço entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. E de acordo com a enciclopédia da Bíblia, o cantar do galo era o nome dado à 3ª vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã. No tempo de Cristo, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias, que ainda não mostramos ali: tarde, meia-noite, madrugada e cedo, sendo que essa madrugada era o canto do galo. Cada um dos evangelhos se refere ao cantar do galo, em conexão com o período em que Pedro negou Jesus. Tá bom? Então, mais uma coisa nova aí, mais uma novidade. Então, provavelmente aqui, segundo o relato bíblico, essa negação de Pedro não era um galo, literalmente, que estava na cidade. Podia ser meramente essa expressão romana de uma vigília da noite. A trombeta tocava para mudar de guarda. Ok? Paz a todos.